Nosso maior medo era chamar uma manifestação e no dia seguinte ela não ter uma resposta política. Então a gente fazia a manifestação, ia para Brasília para ter resultado. E aqui, já que todo mundo contou a história, eu vou contar uma também. O governador de vocês gosta de fingir que é o brabão. Ah, eu sou Caiado, sou homem. Aqui no Goiás, bandido não se cria. A petezada. Me lembro que após a primeira manifestação que nós fizemos, acho que o Kiko Kataguiri estava presente, fui me reunir com o Caiado. E o Caiado, nós já falando em impeachment de Dilma Rousseff, tá? Depois da maior manifestação da história do Brasil. Eu falei pro Caiado, vamos tocar o impeachment e você é o cara. Porque ele era o parlamentar mais barulhento, tinha acabado de virar senador. No que Caiado retruca: veja só, eu tenho um nome a zelar. Impeachment é coisa de menino. Filho da puta, né, cara? Beleza. Aí vem na manifestação seguinte, Caiado também tá na manifestação. Rumamos a pé até Brasília para protocolar o impeachment da Dilma Rousseff. Havia uma promessa da oposição toda, do PSDB, do Caiado, que era então DEM, vamos receber. Belo dia a gente descobre que o Aécio manda cancelar e que não teria impeachment, e eles barraram o impeachment, junto com o Caiado. O problema é que a gente estava em Goiás, e a gente mandou parar e fechar uma estrada que liga Goiânia a Brasília. O que acontece? Começamos a xingar o Caiado, o Aécio. Renan, como é que você tá? Vamos conversar aqui, tá? Não dá pra brigar com o Aécio aqui. Aí o Caiado mudou de ideia. E quando a gente chegou pro protocolo do pedido de impeachment em Brasília, ele nos recebeu e tirou foto, e era impeachment desde criancinha. Por que eu digo isso? Porque nós fazíamos política como gente séria e como adulto desde sempre. E esses caras que se colocam como os homens sérios na sala, os homens velhos da política, o Caiado, como disse o Noleto, sexto da geração da família dele a governar Goiás, eles sim se comportam como meninos, eles sim têm um nome a zelar, o que esconde apenas a insegurança e o medo deles de tomarem as posições sérias. Basta ver que é sempre assim. Quando veio a pandemia, ele ensaiou uma independência, mostraram, cala a boca, pô. E aí, vou ficar todo sério aqui com meu chapelão. E dane-se. Porque a real é que para fazer o que precisa ser feito, não tem homem. O cara pode ter 3 metros de altura, lá o Caiado, sobe no cavalo, não é homem. Falo isso no estado dele, especialmente porque já passei ele nas pesquisas em vários estados, inclusive, sem ser governador, sem anunciar nada. Então, é ele que pega o cavalão dele e faça o que ele já fez de melhor na vida dele, que é ouvir o que eu tenho a dizer e me seguir, que é o que ele fez no impeachment. Se eu fosse seguir ele, a gente estava tudo ferrado e a Dilma estava presidente ainda, tá? Segunda coisa, nós somos quase xiitas na nossa perspectiva e na nossa visão de que nós vamos tornar o Brasil um país de primeiro mundo. Fomos os primeiros a falar em declarar guerra ao crime organizado, em acabar com a ideia de favela, desfavelizar o Brasil. Não tem mais nenhuma favela quando a gente terminar os nossos 3 mandatos seguidos que nós vamos fazer na presidência da República, 4, né? Vai ter 2 reeleições. Integrar o Brasil, acabar com essa guerra regional que nós temos, acabar com a CLT, facilitar a contratação, facilitar a demissão, cuidar das contas públicas, acabar com o privilégio, fazer o Brasil de fato um país livre. Eu estive nos Estados Unidos agora, eu olho a infraestrutura das cidades e comparo com as nossas, mesmo Goiânia aqui vivendo na sua idade de ouro, né? A economia aqui cresce, o agro despeja dinheiro, e é uma cidade simples como qualquer cidade do interior de São Paulo. Nossas cidades são simples, nossas empresas são simples, a nossa economia é simples. A gente começou a aceitar que os nossos sonhos são esses: uma favela num canto ali no morro, um empreguinho pagando 3, 4 pau por mês, isso se tiver, um auxílio do governo, e vai levando a vida, toma uma cervejinha. Nós não podemos aceitar isso. Isso é um destino de escravo, isso é um destino de um fracassado, e o tempo todo a gente fica aceitando esse destino horrível pra gente. Nós não precisamos ser assim, e nós nem podemos ser assim, porque nos próximos anos o mundo vai se tornar um lugar deflagrado. Nós controlamos um território muito grande e somos muito fracos para controlar esse território. China e Estados Unidos estão se enfrentando numa guerra fria, os Estados Unidos estão falando em invadir a Venezuela daqui a pouco, e eles já estão falando em destruir o crime organizado, incluindo o crime organizado que está aqui no Brasil, e já a gente vai começar a ouvir zum do governo americano querendo fazer uma operação específica para derrotar o PCC ou o Comando Vermelho no nosso território. É esse o destino que a gente quer, de ser um frágil, um fraco, um bobalhão?
o engraçadão, o brasileiro é o piadista do mundo. Ai, o brasileiro precisa ser estudado. Pra vir aquele francês de merda fazer piada. Ai, como vocês são peculiares aqui no Brasil. A gente não é peculiar. Eu tô aqui na terra de Goiás, que é a terra dos bandeirantes. Vocês desbravaram a porra desse país, se estabeleceram aqui, invadiram a área da Espanha, tornaram esse lugar um lugar civilizado. E nós temos que ser assim em todas as coisas que nós fazemos. Nós temos que ter grandes ambições e grandes sonhos. E não aceitar sermos esse país pequenininho, covardinho, engraçadinho. Nós não somos isso, nós não somos o Zé Carioca. Sabe aquela postura Zé Carioca que a gente tem? É o brasileiro engraçadão. Eu não sei sambar, acho que ninguém aqui sabe sambar, espero que não saibam sambar. Eu estou falando sério. Nós não temos que ser o estereótipo que imaginam da gente. Nós não temos que ser a bunda da Anitta, rebolando pro mundo. Nós não temos que ser a eterna criança chamada Neymar, o menino Ney, amigo do crime organizado e do bosta do Nicolas Ferreira. Nós não temos que ser nada disso. E a gente nunca foi isso ao longo da nossa história. Essa é a parte mais incrível. Nós nunca precisamos ser isso, mas nós estamos aceitando esse papel, que é o papel que o mundo impôs pra gente. Não aceitem essa bagaça, sejam ambiciosos. E sabe por que o MBL ficou de pé? E essa é a coisa interessante, para pegar o que os demais meus colegas falaram aqui. É porque a gente sempre foi muito ambicioso. Sendo pessimista ou sendo otimista, tudo o que a gente fez foi com uma ambição considerada absolutamente maluca pelos demais. O Kim queria ser o maior deputado da história do Brasil. Não é essa a vibe dele? Nós queríamos, desde o começo, derrubar Dilma Rousseff. A gente já começou pegando a cabeça da presidente da República. Como grupo, nossas ambições são as maiores. Vamos montar um partido político, montamos. Vamos concorrer para as eleições com os melhores candidatos. Nós vamos. Vocês vão votar no ano que vem um determinado número, que é o meu número favorito, que é 7 mais 7, não posso citar aqui no palco, mas é um múltiplo de 7, certo? E esse número vai incluir pessoas das mais incríveis em todo o território nacional. Porque nós estamos construindo com as ambições das pessoas que sonham de verdade e que têm coragem de verdade. É por isso que quando a gente fala que vai peitar o crime organizado e vai prender e matar os líderes das facções, a gente sabe das consequências que vai ter. Eu estava nos Estados Unidos, todos falaram, você é maluco? Vocês ficam falando isso em público? Vão atirar em vocês? Eu falei, possivelmente. Possivelmente. Mas a pior coisa é ficar quieto. Nós não nascemos com vocação de ser covarde. Nós não nascemos com vocação de ser fraco. Tem que ter ambição lá em cima. E não a ambição lá Pablo Marçal para fazer um goiano merda que vocês exportaram lá para São Paulo, não é? Mandaram essa tranqueira lá para São Paulo. Ah, ué, vou pensar com mindset bilionário. Não é esse mindset, não. Ambição aristocrática. Porque ser nobre é diferente de ter dinheiro. Você pode ser um merda com dinheiro. O Pablo Marçal é um merda com dinheiro na conta bancária. Eu não tenho nada na minha conta bancária. Eu gasto tudo na porra do movimento. Mas eu sou nobre de espírito e meus amigos são nobres de espírito. É isso que importa. É nobreza de espírito. Porque na hora H, a gente vai saber recusar as tentações. Esses caras vivem das tentações. Esses caras sonham com as tentações todos os dias. E isso é a única coisa que a gente tem na cabeça. Vontade de fazer história. Eu preciso que vocês liguem esse botão dentro de vocês. Dentro de vocês, quem é do núcleo, quem é do time daqui, tem que saber o que vocês já fizeram para tornar a missão lá do Estado. Quem aqui já criou site de notícias? Quem aqui está gravando vídeo? Quem está indo fiscalizar a Câmara Municipal da sua cidade? Lembra aquele discurso do Kennedy, né? Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. E eu pergunto para vocês, o que vocês podem fazer pela missão, e não o que a missão pode fazer por vocês agora. Nós não vamos ter a grana que os caras têm. Nós vamos correr todos os riscos que eles não vão correr. Só que a gente precisa que vocês assumam também sua parcela de risco. Todo mundo tem uma parcela de risco. A gente tem que se engajar mais com os caras, a gente tem que botar mais energia para os caras, e a gente derrota os caras. Até porque é o seguinte, a gente não está indo para uma eleição para participar. Cara, se a gente é para concorrer, botar Renan vai concorrer à presidência, eu falei, vou ganhar, vamos ganhar essa porra então, caralho. Vamos ambicionar alto. Não era difícil montar um partido? Não era difícil derrubar a Dilma? Vamos ganhar a eleição, também é difícil ganhar a eleição. Vamos ganhar, nem sei o que vai acontecer. Se o PCC não matar a gente no caminho, talvez a gente ganhe. Então vamos para cima, não tenham medo do futuro. Esse é para vocês precisam ser malucos agora. Não tenham medo do que vai acontecer. Outra coisa, para a gente prosseguir aqui nessa mesma energia.
Nós, como grupo político, já soubemos, como quem mesmo falou, comer merda. Nós já passamos pelos piores momentos possíveis. Nós fomos um grupo que derrubou Dilma Rousseff, nós saímos na imprensa no mundo inteiro, demos entrevista para o mundo inteiro entre os anos de 2014 a 2018. Quando o Bolsonaro entrou no poder, nós fomos dados como obsoletos. E quando a gente se opôs àquele cara, porque ele era um traidor da nossa revolução, porque aquela revolução era nossa, lembre-se sempre, aquela revolução era nossa, nunca foi deles. Nunca foi do Bolsonaro, do Carluxo, do Felipe Martins, nunca foi. Eles são usurpadores. Quando os usurpadores chegaram lá e começaram a trair nossa revolução, botando aras na PGR e todas aquelas coisas que vocês já sabem, aí o povo brasileiro virou pra gente e falou: calem a boca e desapareçam. Foi isso que o povo fez com a gente. O povo mandou a gente sumir. É por isso que a voz do povo não é a voz de Deus. E é por isso que tentar ser popular a todo custo é errado. Esteja certo, faça o que é certo, custe o que custar. Se fosse para o MBL fechar no ano de 2019, o MBL fechava, vocês entenderam o ponto? Nós somos absolutamente inflexíveis. Nós somos, nesse sentido, radicais. Por isso que eu sempre falo: ai, vocês não são nem Lula nem Bolsonaro, vocês são de centro. Eu falei: meu amigo, você não entendeu nada. Nós somos radicais. Absolutamente radicais. Nós não movemos uma vírgula ali para o lado. Nos mantivemos de pé. E aí nós criamos, veja só o ato de imaginação, nós criamos o nosso próprio campo político. Hoje, Ratinho, Zema, Caiado, Tarcísio sonham em ter o que nós temos: independência, um partido para chamar de teu, um público, um eleitor para chamar de teu e um sonho para chamar de seu. Partido, eles precisam pedir autorização ou para o Valdemar, ou para o Kassab, ou para o sujeito lá do Novo que nem sei o nome, ainda bem. Permissão precisam todos pedir para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não apoiar nenhum candidato, então ficam todos competindo para ver quem puxa melhor o saco dele. E ideias, imaginação, eles precisam copiar as nossas. Vocês estão vendo isso? Ficam copiando as nossas propostas, os nossos discursos. Estão copiando lá: ah, não, agora eu vou combater o crime. Não vai combater nada. São governadores e não combatem o crime organizado nos seus estados. Tudo conversa mole. Então vocês não têm imaginação, não têm estrutura política, nem liderança. Por que nós vamos perder para eles? Quem tem que enfrentar o Lula no segundo turno somos nós. Porque nós somos os únicos que já derrotamos o Lula. Nós nas ruas botamos o Lula na cadeia e nós nas ruas já derrubamos a Dilma Rousseff. Por que diabos nós vamos achar que o Tarcísio, que estava no governo da Dilma, vai derrotar o Lula em 2026? Por que a gente vai achar que o Ratinho, que diz que é o representante da nova geração, mas que usa o nome do pai para poder sobreviver politicamente, vai liderar isso, ele que não está fazendo nada naquela época? Ou o Zema, que é só um herdeiro, assim como o Caiado, que é só um herdeiro? Hein? Vocês que são da nova geração, vocês têm 35, 34 anos, vocês que vão pagar essa conta, vocês vão deixar para esses velhos, para esses covardes, para esses bundas tocar no destino de vocês? Sim ou não, caralho? Que voz de merda, vocês são uns frouxos, fala direito, caralho. Sim ou não, porra? É assim que eu quero, cara. E vamos ganhar essa eleição. Façam agora as perguntas que nós queremos, que nós não vamos... Que pergunta que vocês quiserem. Fiquem livres para perguntar. Fiquem livres para questionar, tá? Vamos fazer o nosso evento. Outra coisa, o bar foi muito legal em deixar fazer o evento. Obrigado pro bar, tratem de beber bastante, agora já. Vamos pegando bebida aí, eu tô falando sério. Vamos bebendo todo mundo, vamos consumir, porque não é fácil o bar dar um espaço pra gente fazer um evento desses. Palmas aqui pro turma do bar, por favor. Bar. É o grande taberna no Sputnik. Outra coisa, tem a nossa lojinha aí, mas o que eu quero colocar: bebam bastante, façam as perguntas que vão fazer e vamos tratar de ganhar em 2026. O Kim precisa, o Kim e o Guto, tá? Os dois precisam de deputados goianos com eles, levando o Pequim pra gente enfrentar os caras no Congresso e passar os projetos que nós vamos colocar pra mudar o Brasil. Bora, valeu, irmãos!